Hábitos que eu adquiri neste ano de 2025 e eu pretendo levar para 2026 para continuar colocando em prática esses hábitos. Eu resolvi gravar esse vídeo porque de repente pode te inspirar também com algum hábito que você ainda não adquiriu e de repente você pode incluir no seu próximo ano, ou para você pensar mesmo quais foram os bons hábitos que você quer manter para o próximo ano, porque é muito legal a gente conseguir fazer toda essa reflexão para que a gente comece o ano já determinando coisas que a gente quer avançar, coisas que a gente quer manter. Então é legal a gente parar um pouquinho e pensar sobre isso. E o primeiro hábito que eu falei aqui no canal foi sobre reduzir o consumo de açúcar. Então foi um hábito que eu comecei, se eu não me engano, por volta de abril, no início de abril. Então existiram momentos que eu fui mais radical, que eu consegui me manter super bem, não consumindo praticamente nada de açúcar, doces. Chocolate, por exemplo, eu consumo um ou outro, mas eu consegui mudar um pouco o meu paladar, principalmente para chocolate 70%, mas existem alguns, de algumas marcas específicas, que tem um chocolate de boa qualidade, que eu gosto, então eu acabo consumindo vez ou outra. E, obviamente, em comemorações, principalmente agora, que a gente tem muitos encontros nesse fim de ano, então sai com amigos, tem as festas de família que vão acontecer também. Então, nesse momento, eu não vou me privar de comer algo que eu tenho vontade. Antes eu estava negando qualquer sobremesa, ou pegava bem pouquinho. Agora, obviamente, eu vou consumir de forma bem moderada nessas fases, mas se eu sentir vontade de comer algo, eu vou comer, porque eu acho que agir de forma muito radical também acaba sendo pior, porque depois parece que você volta com aquele vício, sabe? Você quer compensar tudo que você ficou restrita, então eu não quero ser radical nesse nível para algumas coisas. Mas, por exemplo, eu tenho sido radical com o consumo de refrigerantes. Então eu parei, eu já tinha parado há anos atrás, então fiquei bastante tempo sem consumir refrigerantes, acabei voltando, e aí quando você volta, você consome em excesso, então volta aquele vício todo de novo. E aí, esse ano, eu resolvi cortar novamente. E uma coisa bem legal que eu consegui cortar também, que eu acreditava que jamais seria possível, é o açúcar do café. Eu falei sobre isso em algum vídeo aqui também no canal. Então, eu passei a tomar, eu tomo café geralmente só de manhã, não tenho o hábito de tomar café várias vezes no dia, como várias pessoas, depois do almoço, não sei o quê. Não, não tenho esse hábito, mas de manhã eu acabo optando pelo café e eu consegui retirar o açúcar. Então antes eu tentei diminuir, eu tentei usar alguns tipos de açúcar considerados mais saudáveis, mas mesmo assim eu ainda tinha que adoçar. E agora, como o café ele é um pouco mais fraquinho, ele não é aquele café super forte, é mais fácil consumir sem açúcar, porque ele é mais leve. Então eu não preciso pôr açúcar para poder tomar esse tipo de café. Paralelo a isso, que eu já quero incluir dentro desse hábito, e agora aqui é meio polêmica a situação, e aí você olha com o seu médico, vê direitinho o que funciona para você, se você pode, o que é recomendado para você. Tem algumas pessoas que têm problema no fígado, tem pessoas que têm alguns problemas de saúde que não pode fazer o uso de alguns medicamentos. Eu nem vou recomendar nenhum tipo de medicamento aqui. Mas o que funcionou muito para mim, que eu senti que valeu a pena, foi desparasitar. Então eu estudei mais sobre isso. Nesse meio tempo fomos a um nutrólogo, então ele passou o medicamento, a gente fez essa desparasitação. Para mim funcionou, para o meu marido não funciona muito, tá? Então já vou ser bem sincera em relação ao consumo de doces, mas porque eu já tinha estipulado na minha cabeça e eu acredito que isso faz muita diferença quando você estipula, quando você decide. Então, a partir de abril, quando eu cortei o refrigerante, quando eu falei que iria reduzir o consumo de açúcar na minha vida, eu decidi ter esse comportamento a partir de então. E a desparasitação funcionou muito bem para mim, porque existem algumas teorias, alguns médicos falam sobre isso, que quando você tem infestação de vermes, enfim, tudo isso acaba te dando mais esse desejo por comer doce, por comer açúcar, e fora que tem toda a questão também de vitaminas. Então, às vezes a gente está se alimentando bem, às vezes a gente está suplementando as vitaminas, e se a gente estiver com muitos vermes, eles acabam absorvendo tudo isso que a gente ingere. É necessário você olhar, porque é indicado geralmente, a OMS, se eu não me engano, recomenda
não sei se uma vez por ano, mas normalmente os médicos recomendam 2 vezes no ano para fazer essa desparasitação. Fazia muito tempo, eu nem lembro quando foi a última vez que eu desparasitei na vida, acho que quando eu era criança. Então eu fiz esse ano, minha família, enfim, inclusive quem tem animais de estimação também, é importante. Então, isso por quê? Porque nós temos geralmente contato com animais de estimação, a gente passa a comer mais fora, então a gente fica suscetível a bactérias, aos vermes, até porque às vezes, por exemplo, você come salada, não foi bem lavada, ou você come peixe cru, todas essas coisas são portas para contaminação. E eles vão desenvolvendo dentro da gente. Isso aqui já virou um vídeo à parte. Mas, como eu disse, eu não sou profissional da área da saúde. Procure o seu médico, entenda se para você pode desparasitar, se faz sentido para você, se você acredita nisso ou não, enfim, cada um tem a sua crença. Então eu resolvi colocar isso na minha vida esse ano e eu também vou levar esse hábito para o próximo ano, que para mim eu acredito que funcionou bastante. Agora, saindo um pouco dessa parte de saúde, a segunda coisa que eu quero levar para 2026 também é o contato de algumas pessoas que fizeram parte da minha vida lá atrás e que, por coisas da vida, a gente acabou se distanciando e nesse ano a gente conseguiu se reaproximar. Então, tiveram algumas pessoas, tanto amigas quanto pessoas da família também, que às vezes com a correria, com o dia a dia de cada pessoa, a distância também, às vezes são pessoas, por exemplo, eu moro distante da minha família, de tios, primos, as pessoas estão espalhadas, é uma família muito grande, então cada pessoa está espalhada num lugar. Amigas também, pessoas que eu tive muito contato, eram pessoas muito próximas, mas também com o dia a dia, casamento, às vezes mudou de país. Então, tudo isso faz com que você acabe se distanciando de pessoas que são importantes, que são legais, que você gosta de ter esse convívio, que você gosta de poder trocar uma ideia, o convívio mesmo que online, sabe? Então eu quero levar esse hábito, podemos dizer assim, mas essas pessoas principalmente que eu me reaproximei nesse ano para o ano de 2026. Terceiro hábito que eu passei a adquirir mais neste ano e desejo levar para 2026 é o hábito de fazer mais e falar menos. E isso inclui não estar pronto para iniciar, apenas começar. Porque às vezes a gente fala muito, às vezes a gente problematiza demais as coisas e faz de menos. Então, a gente fica cheio de sonhos, cheio de projetos, a gente quer fazer um monte de coisa e aí a gente ou estuda mais do que deveria e coloca em prática quase nada ou nada, muitas vezes, ou a gente fica, sabe, só sonhando, só colocando 1000 teorias e pouca prática. Isso não é legal. Um exemplo que eu posso citar que aconteceu foi eu ter retornado para esse canal, foi eu começar a produzir conteúdo aqui para o canal novamente. Por quê? Porque era uma coisa que eu já estava adiando há muito tempo, é uma coisa que eu reiniciei, podemos dizer assim, de uma forma que eu não me sentia, não estava totalmente preparada para voltar, no sentido de ter todos os conteúdos planejados, de saber exatamente o que eu iria falar, eu simplesmente tinha uma ideia do que poderia ser e eu resolvi retomar o canal e foi ótimo, tem sido ótimo. Se eu continuasse esperando, está tudo perfeito, sabe? Todo o planejamento, não, eu só retorno para o canal se eu já tiver todos os conteúdos bem elaborados, bem pensados. Ah, se eu me sentir pronta, se eu me sentir segura, enfim. Se eu tivesse pensado mais, eu não teria entrado em ação, eu não teria reiniciado aqui os conteúdos. E às vezes isso se torna um problema quando a gente fala demais, quando a gente filosofa demais, quando a gente só reflete demais. Eu até brinquei com uma amiga esses dias que o nosso problema era esse, que a gente reflete demais, que a gente pensa demais e aí a gente faz de menos, porque algumas pessoas, elas só fazem na loucura. Não que isso também seja 100% ótimo, mas às vezes as pessoas que são mais loucas, são mais doidinhas, elas conseguem mais as coisas, elas avançam mais porque elas se jogam, sabe? Elas metem a cara. E às vezes a gente que fica racionalizando demais, fica tentando estruturar demais, a gente deixa os nossos sonhos morrerem simplesmente porque a gente não avança, a gente não tem coragem de dar o primeiro passo. Então é importante também reforçar isso e eu quero levar isso para 2026 de fazer acontecer, falar menos e fazer mais. O quarto hábito que eu já estava adquirindo
há um tempo, mas eu acredito que eu reforcei ainda mais em 2025, foi reabastecer o meu potinho. Como assim reabastecer o meu potinho? No sentido de me preencher, de fazer coisas que me preenchem. Porque às vezes a gente vem numa rotina muito louca de trabalho, de exaustão, de correria, às vezes de tristezas que a gente tem que lidar com lutas, com perdas, enfim, são muitas coisas. Se a gente deixar, o mundo nos engole. Então, às vezes a gente precisa parar mesmo, entender que se a gente não para, a vida pode nos parar a algum momento. Vão acontecer coisas que você vai ser obrigado a parar. Porque se você entra nesse ritmo maluco, frenético, uma hora as coisas pifam. E isso inclui a nossa própria saúde, o nosso bem-estar, então emocional, a nossa cabeça não aguenta. Então eu comecei a entender e comecei a tirar momentos para mim. E isso vale até para respeitar o meu corpo, o cansaço. Sabe, às vezes você fica trabalhando até mais tarde, você fica no computador e aí você já tá cansado, você tá exausto, mas você continua, você fica se forçando. E às vezes, se você parar, descansar, dormir e começar mais cedo no dia seguinte, é melhor do que você ficar insistindo, principalmente para quem trabalha com criatividade. Às vezes parece que pifa o sistema, parece que não vem nada criativo. E às vezes a gente só precisa descansar. Às vezes a gente só precisa se reabastecer. E isso inclui também, como eu disse, entender o que funciona para você, se você precisa sair, dar uma volta, fazer um passeio, se você precisa se reconectar com a natureza, se você precisa parar, fazer uma oração, se você precisa ser mais grato pela sua vida, relembrar as coisas que você tem. Às vezes é dançar, colocar uma música, a sua música preferida e dançar pela casa. Às vezes é assistir um filme, uma série. É descansar, é relaxar, é entender que você precisa se reabastecer para que você consiga entregar o seu melhor. Então, eu não quero me esquecer disso em 2026, para que eu possa me reabastecer, para que eu possa estar inteira. O quinto hábito que eu quero levar para 2026 é não absorver as dores dos outros. Eu tinha muito um problema de absorver muito as dores, os problemas, as tristezas. Não que eu esteja 100% livre disso, mas eu escolhi me distanciar muito mais. E quando eu ouço as pessoas, não é que eu não vou ouvir, não é que eu não vou estender a mão, não é nada disso. Mas eu estou tentando fazer esse exercício, tenho tentado ao longo desse ano e pretendo levar para 2026, não absorver, porque entender que a dor do outro, às vezes, você vai ajudar, você vai apoiar, mas a pessoa ela vai insistir em continuar na dor. Ela vai insistir em continuar no problema. Ela não vai enxergar. Ela não vai querer mudar. Ela só vai querer reclamar. E quando a gente absorve essa dor do outro, a gente leva esse peso, a gente carrega esse peso junto com a gente que acaba impactando a nossa própria vida, os nossos afazeres, a nossa casa, a nossa família. Então, às vezes a gente quer carregar o outro, sendo que ele não quer ser carregado. Ele só quer reclamar, ele só quer continuar. E às vezes a gente para e pensa, quando a gente vê friamente, a pessoa ela está repetindo ciclos e ela quer continuar naquele ciclo, porque por mais que você abra os olhos, por mais que você opine, às vezes ela não tem forças para sair, mas entende no sentido de você vai ajudar, você pode colaborar, que é o que eu procuro fazer. Então eu comecei a fazer esse exercício de ouvir, mas me distanciando daquilo e entendendo que às vezes a pessoa tem uma parcela de culpa em permanecer naquele sofrimento, entende? Existem acontecimentos que são difíceis da pessoa lidar, que realmente são muito complicados. Mas às vezes a pessoa escolhe permanecer no sofrimento. E às vezes isso acontece com a gente mesmo. Então, se a pessoa passa pela frustração, passa pela dificuldade, passa pela dor e não aprende nada com isso e continua e permanece no caos, no problema, cuidado para você não ser sugado por esse caos e por esse problema. Não ser sugado por esse abismo também. O sexto hábito que eu quero continuar levando para 2026 é selecionar quem eu sigo, quem eu acompanho, isso nas redes sociais, quem eu ouço. Por quê? Tanto
nas redes como Instagram, as outras redes, aqui no YouTube. Por quê? Quanto mais a gente consome daquele criador de conteúdo, mais a gente consome a vida de determinadas pessoas, de determinados profissionais, mais a gente acaba se tornando parecido com essa pessoa. E aqui é preciso diferenciar um pouco. Eu, por exemplo, eu gosto de ouvir opiniões diferentes, eu gosto de ver pontos de vistas diferentes, porque os algoritmos criaram essas distinções e essas bolhas. Então, quem gosta de A fica só recebendo A, quem gosta de B só fica recebendo B, quem gosta de C só fica recebendo C. E aí, quando você se depara com opiniões diferentes, opiniões divergentes, as pessoas se chocam, as pessoas ficam, parece que buga total. Então é interessante você, isso não só politicamente, a gente vai daqui a pouco para um ano que vão acontecer as eleições, isso daí a gente já está preparado para o caos nas redes, não é mesmo? Porque já vira um caos absoluto. Agora, o grande problema é quando você apenas segue e consome conteúdos que não te fazem evoluir, ou conteúdos que fazem você se sentir pior, ou conteúdos que geram em você um nível de comparação absurdo. Quando você normaliza demais certas coisas, você passa a se tornar isso. Então é importante a gente ter um certo filtro e um certo distanciamento de beleza, às vezes eu vou querer ouvir uma opinião contrária, eu vou querer saber o que o outro grupo pensa, de repente eu vou mudar de opinião também, tá tudo certo. Agora, o problema é quando a gente começa a consumir pessoas de caráter duvidoso, pessoas que são complicadas, pessoas que às vezes não vão despertar o nosso melhor. E a rede social tá cheia disso. Então, tome cuidado para, se você não está normalizando certas atitudes, certas coisas que você não normalizaria antes, porque aos poucos você vai abrindo cada vez mais brecha, sabe? Toda vez que a gente consome um pouquinho e vai achando normal e tá tudo bem, e tá tudo bem, e tá tudo bem, de repente a gente fica preso no abismo. Quando aquela famosa frase, quando a gente olha demais para o abismo, ele olha de volta para a gente. Possivelmente eu esqueci vários itens para incluir nessa lista de hábitos que eu adquiri em 2025 e vou levar para 2026. Mas esses são os que eu estou lembrando no momento. E foi engraçado, inclusive, passei de açúcar de vermes até essa reflexão do abismo, mas de alguma forma eu espero que possa contribuir para a sua vida. E me conta aqui qual hábito você adquiriu em 2025 ou quais hábitos você adquiriu em 2025 e você vai levar para 2026 junto com você. Eu quero saber também essa troca, como eu sempre falo, é muito, muito importante. Eu sempre aprendo também aqui com os comentários. É muito legal ter essa troca com você aqui.